dia do Senhor, nós temos a oportunidade de dedicar ao Senhor culto, mas tão gracioso que Ele é, Ele fala conosco. E Ele cuida de nós de modo, assim, ímpar, como somente Ele pode. E segundo o texto que está aqui proposto, eu peço que você abra a sua Bíblia e já deixe marcadinho no texto, Lucas capítulo 21, dos versos de número 1 ao versículo de número 6. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o que vai além daquilo que os olhos mostram, ou seja, a aparência. Há quem pense que pode e consegue enganar. Existem pessoas que enganam, existem pessoas que se enganam, mas nunca existirá ninguém capaz de enganar a Deus. Deus, Ele sonda as nossas mentes e sonda os nossos corações. Quando eu fui comprar pão ali na padaria do Nobre Vils, um dia a moça pegou um aparelho e colocou na nota para ver se a nota era falsa ou se ela era verdadeira. E o meu primo, Clécio, ele é um cara bem treinado nessa questão de falsificação de notas. Inclusive a própria Polícia Federal teve uma época lá em um curso para eles aprenderem a identificar isso. E aquela máquina, ela só identifica se o dinheiro é falso ou verdadeiro. Ela não identifica o valor da cédula. Vocês estão entendendo? E os meliantes, eles estão descolorindo a nota, por exemplo, uma nota de R$1, de R$5, e aí eles estão imprimindo em cima daquela nota. Ou seja, a máquina não tem a capacidade de fazer a leitura como sendo ela falsa. Por quê? Porque ela é impressa em uma cédula verdadeira. Porém, o valor é manipulado. E a história que eu quero, antes de tudo, contar, para que a gente dê início à leitura e em seguida à exposição e aplicação do texto, é a história do bom e nobre José. O José era bancário e todo ano a agência bancária a qual ele trabalhava, ela tinha um balanço para ver quem dos caixas pegava menos notas falsificadas. E eles passavam por vários treinamentos em busca deles aperfeiçoarem o seu conhecimento. E esse bom rapaz, o nobre José, ele não fazia o treinamento. E os amigos dele que faziam, vez por outra, durante o ano, eles pegavam uma nota falsa. Até que chegou o seu superior e perguntaram, os seus amigos indagaram, dizendo: como pode? Nós fazemos um treinamento, o José nem treinamento faz, e ele não pega uma nota falsa durante o ano. Qual é o segredo? O que ele faz? E aí se juntaram e foram perguntar a ele o que era que ele fazia. E a resposta que ele deu àquelas pessoas foi de que ele se especializou no verdadeiro. Às vezes a gente fica dedicando tempo querendo entender o falso, quando na verdade nós temos tão pouco tempo e devemos focar no que de fato é importante. Vocês lembram de Marta e Maria? Você se preocupa com muitos haveres, Marta, quando sua irmã de fato dedicou-se ao que é melhor, ao principal, e isso ninguém tirará dela. Vocês lembram? Peço aos irmãos que, mesmo sentados, porém com toda a reverência que cabe diante do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus triuno, como diz o nosso querido pastor, reverendo Luiz Ronilson, eu peço que nós possamos ler. Em seguida eu estarei fazendo uma breve oração e estaremos meditando no texto. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 21, versos de 1 a 6. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Falava
falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado e belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu peço a você, meu irmão, que mesmo sentado, pois a reverência ela está no inteirinho do seu coração, na sinceridade, no temor que deve habitar aqueles que conhecem o Senhor de fato, e não na posição do corpo. Se bem que quando por uma ordem litúrgica é conciliável que assim o faça. Curvem suas frontes, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua boa mão em renovar em nós o fôlego de vida. Hoje, dia do Senhor, e nós estamos aqui reunidos, não para assistir culto, pois nós estamos aqui para de fato dedicar culto devido ao Senhor. Eu rogo por cada vida presente, mas também peço o seu favor por aqueles que por razão de força a qual eu não conheço, estão ausentes. Peço por nossas vidas que essa palavra venha a moldar em conformidade com aquilo que glorifica ao Senhor, e que possa a sua igreja ser edificada e andar em novidade de vida até que volte o seu Filho Jesus Cristo. Graças te damos pela tua bondade e fidelidade. Em nome do seu Filho Jesus Cristo nós oramos e te bendizemos. Amém. Amém. Meus irmãos, qual seria de fato o tipo e modelo de vida que nós devemos adotar que agrada a Deus? Por que digo isso? Porque a nossa vida só tem de fato propósito íntegro e satisfatório se nós vivemos para a glória do Senhor. É a primeira pergunta do breve catecismo. Qual é o propósito ou o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas a pergunta é: como eu posso fazer isso? Será que eu colocando bastante dinheiro no gasofilácio, isso me confere isso? Será que eu comparecendo a todas as atividades e departamentos da igreja, fazendo parte de todos eles, é isso que confere? Se bem que nós podemos dedicar aquilo que esteja ao nosso alcance para servir ao reino de Deus, mas as coisas não funcionam bem assim, porque ao contrário do que os homens veem, Deus nos vê bem diferente, porque Ele nos vê de dentro para fora. Deus ele não se limita a olhar os atos aparentes, mas Ele sim sonda e esquadrilha o que nos motiva a fazer aquilo. Vocês lembram da parábola de bom samaritano? Quando o sacerdote passou ao largo, quando um levita passou ao largo, mas quando um samaritano passou e compadeceu-se daquele homem que estava caído, Deus disse o quê? Quem usou de misericórdia para com aquele? Aí os homens respondem: o samaritano. Ele diz: pois vá e faça de igual modo. Aquele homem não tinha nenhuma obrigação, por isso que eu não trato com obrigação, eu trato com espontaneidade, com despojamento, com desprendimento, entendendo que as coisas do reino de Deus, elas não são prioridades apenas como uma nomenclatura, elas são prioridade porque fazendo isso eu trago sim uma alegria ao coração do Senhor, e como diz o salmista, a alegria do Senhor é a nossa força. O texto ele é bem rico, e nesse segundo momento eu conversava com um amigo, meu nobre Marcos Odebrecht, e Marcos estava tão distante do Senhor, e o Senhor colocou no meu coração para levar essa palavra, que aquele templo que tanto trouxe admiração aos olhos dos homens estava com seus dias contados, e a palavra de Deus diz que Deus não mais habitaria em templos feitos por mãos de homens, mas Ele faria de você o quê? Templo e habitação do Senhor. E meu amigo, naquele contexto, ele estava muito vislumbrado com umas pedras por nome de esmeraldas, e eu fui dizer a ele que aquelas pedras tinham dias
para vencer o seu valor. E ele pulou dizendo: eu sei que hoje ainda existem homens a parte de Deus. Porque tinha 2 anos que eu não o via. E eu não sabia que ele tinha descoberto ou tomado parte em uma jazida de esmeralda. Eu não sabia. E fui até a casa dele levar essa palavra. Então foi o cuidado de Deus sobre a vida do mesmo. Acompanhe comigo na leitura, não feche sua Bíblia. O texto, no primeiro momento, ele é introduzido. Olha, que se você olhar no capítulo de número 20, do verso 45 ao 46, que encerra o mesmo, Jesus, ele censura os escribas. Porque os escribas, eles falavam algo, mas praticavam outra coisa. Então, desde o capítulo 20, Jesus vem fazendo severas observações sobre a incoerência. Ou, eu vou falar numa palavra só, falsidade. Fala uma coisa, faz outra. Diz uma coisa e compromete-se com outra. A palavra de Deus diz que a nossa posição deve ser sim, sim, ou não, não. Ou é, ou não é. O compromisso nosso com a palavra, como diria meu pai, naquele tempo antigo, eu não sou obrigado a prometer ou a falar algo, mas diante daquilo que eu falo, eu tenho um compromisso e devo cumprir com o que eu digo. O texto inicia no verso 21, dando início ao capítulo 21, diz que, estando Jesus a observar. Meus irmãos, vocês parem para pensar uma coisa. Jesus foi e sempre será Deus. E assim como é o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, ele tem atributos incomunicáveis, e dentre eles está a onisciência. E se você ler em Lucas capítulo de número 19, quando Zaqueu está naquela árvore, Jesus chega diante da árvore e diz o quê? Zaqueu, desce depressa. Pergunto eu, quem disse a Jesus que o nome daquele homem era Zaqueu? Então ali você tem uma prova cabal, uma testemunha interna bíblica de quem Jesus é. Jesus é Deus. Quem é esse que perdoa pecados se somente um o pode fazer? E esse é Deus. Esse é Jesus. E Jesus aqui no contexto, ele estava a observar o que acontecia dentro do templo, como ele está a observar o que acontece hoje, aqui, nesse lugar, na Epita. A palavra de Deus diz que ele está à destra de Deus, intercede por nós, é nosso advogado, mas ele está com seus olhos para a sua igreja, ele está com seus olhos direcionados ao seu povo. Nada pode impedir o olhar de Deus sobre sua vida. Você pode trabalhar numa subterrânea, você pode estar no oceano, o ponto mais alto da terra chama-se Monte Everest. E o ponto mais profundo, até agora pesquisado e conhecido, chama-se Fossa das Marianas. Independente de onde você esteja, Deus está com os olhos sobre você. E o verso ele inicia dizendo que, estando Jesus a observar, ele não perde o olhar sobre você. Viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. A palavra riqueza está dizendo ou comunicando a nós uma certa abundância de recursos. A palavra riqueza quer dizer que você tem um pouco mais do que necessitava. E o texto é bem claro que diz que eles lançavam as suas ofertas no gasofilácio. A palavra oferta, ela vem também como uma proposta de fidelidade a Deus. A palavra oferta vem como também uma proposta de desprendimento. E esses homens aqui no contexto, eles lançavam suas ofertas no gasofilácio. E eles lançavam generosas ofertas. Mas Deus, ele não olha cifras. Deus, ele não está preso ao que os olhos humanos apenas têm a capacidade de mostrar. Mas ele sonda motivações, ele sonda as razões que de fato você faz parte do louvor, ele sonda as razões com que de fato você vem servir aqui como dirigente, ele sonda as verdadeiras razões com que de fato eu me dirijo para obedecer a ele e pregar o evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares em que ele me mandar. Deus sabe dos seus limites, Deus conhece quais são os obstáculos e barreiras que buscam impedir que você o sirva.
Porém, o texto é claro e notório, salta aos olhos, dizendo que esses homens, eles dedicavam, lançando no gasofilácio, ofertas. Porém, o verso de número 3 traz luz sobre algo que você e eu não temos a menor capacidade de identificar. Nós não temos, seríamos como pessoas leigas. Quem aqui conhece um topázio? Quem aqui já viu uma pedra chamada esmeralda, uma ametista e muitas outras que a ciência e os especialistas da área descobrem? Se eu e você talvez virmos alguma pedra de valor, por não conhecermos, a gente ignora o valor que ela tem. Nós temos, por exemplo, o diamante e muitas outras que são de grande valor, mas por nós não conhecermos, a gente passa batido. A gente não sabe o valor que tem. Porém, o verso 3, ele inicia dizendo assim: e disse. Mas a pergunta é: quem disse? E ele disse a quem? E a outra é: o que ele disse? São perguntas que a gente deve fazer ao texto. E o texto, ele é autoexplicativo. Verdadeiramente, uma coisa que é verdade está totalmente desprovido de mentira. E quem está dizendo, ele tem simplesmente toda a autoridade. Está lá em Mateus capítulo de número 28. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele tem autoridade. Ele disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva, perdão, meu irmão, eu estou no verso 3, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Eu estava estudando sobre como era que se dava a atribuição de valor no período do Império Romano, e tinham 2 formas de atribuir valor às moedas. Primeiro, era ao tipo de metal que ela era construída. Por exemplo, aço, cobre, zinco, prata e ouro. Então, a primeira distinção era ao qual tipo de metal ela era construída. Então, uma medalha de ouro desse tamanho, ela era menos valorizada do que essa, porque essa daqui tinha mais ouro. Então, o tipo de metal era uma forma, mas também o seu tamanho. E o texto é muito claro no verso 2, quando Jesus olha e diz que essa mulher lançou 2. Se você observar comigo no verso 1, não que Jesus não tivesse como Deus, como saber qual era o valor que cada homem daquele depositou, mas ele diz que foi um valor expressivo. Mas a mulher foi 2 moedas, e moedas pequenas. Eu tenho uma moeda em casa de $1 americano, ou de $1 não, perdão, 1 centavo de dólar americano, com a imagem do presidente Abraham Lincoln. Está em casa, ela é bem pequenininha, uma hora eu posso mostrar a vocês. Eu acho que Rafael já viu, porque eu coleciono moedas antigas e até levei para mostrar na casa dele. Ela é bem pequenininha, mas é uma moeda que tem muito valor para mim, por questões do meu praticar de colecionar. E Jesus, ele chama a sua atenção e a minha para esse foco, para a questão de quantidade. Será que diante de Deus é a quantidade mesmo que faz a diferença? Será que é só isso mesmo? E ele, no verso 3, ao qual eu me equivoquei de modo anterior, ele diz: e disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Meu irmão, com essa palavra, Jesus está dando testemunho pessoal acerca daquela mulher. Não responda não, mas será que ele pode dar esse testemunho de você? Guarda para tu, guarda no teu coração. Será que diante daquilo que você tem feito, alegando ser para Deus, será que ele pode dar esse testemunho para você? Ou por você? Porque ele não está nem aí com valor.
Ele quer saber o que motivou você a isso. Se você está fazendo isso para a glória dele, ou se você está apenas fazendo isso de modo a apresentar-se, ou de cumprir um ritual litúrgico. Essa mulher, ela não deu simplesmente 10% do que ela possuía. Não. Ela simplesmente depositou diante do Senhor tudo que ela tinha. E isso tem sim um ensino para nós. Tem um ensino mostrando que nós não devemos confiar naquilo que temos, mas naquilo que Deus é para nós. Ele não é simplesmente o seu provedor. Ele é aquele que lhe deu a vida. Ele é aquele que faz com que você levante e respire todos os dias. Ele é aquele que lhe guarda quando em momentos tais você não consegue nem perceber o que traz risco a você. Mas, por cegueira de querer olhar as coisas apenas com a ótica humana, carnal, você não percebe isso. E nós temos sofrido de uma certa cegueira espiritual. O texto fala que Jesus próprio deu testemunho sobre a dedicação dessa mulher. E olha, meu irmão, uma mulher, ela não tinha praticamente como buscar o seu próprio sustento. Era muito difícil nesse contexto para uma mulher chegar e desprender-se de tudo diante do Senhor. Não era fácil, mas é muito claro quando o Senhor Jesus nos comunica que ela depositou tudo o que tinha. E quando eu estou falando isso, eu não estou de maneira nenhuma falando que você deve pegar os seus bens e colocar nessa caixinha ali de madeira. Ó. Não é isso que você tem que fazer, não. O que você tem que fazer é colocar no trono do seu coração o Senhor, em tudo que você faz, no seu procedimento, no seu agir e até mesmo, no seu calar. Quem acha que calar-se é covardia, muitas das vezes calar é a maior prova de sabedoria. Você só deve falar verdadeiramente quando você souber que o seu silêncio é menos importante. Aí você fala com sabedoria. Se não, calado é um grande feito. O verso 4, ele diz o seguinte: porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Era algo como que um resto. Era coisa que não faria a menor diferença. Eu me lembro, meus irmãos, no início da minha conversão, eu, quando era uma pessoa de práticas seculares, não faltava recurso. Era festas, era tudo. Era demais. Não tinha festa para mim não ir, que não tivesse uma bebida seleta, uma bebida boa, para mim estar ali desfrutando. Mas quando houve a minha conversão, menino, foi uma escassez. Foram dias difíceis, aonde eu sentava na garagem da minha casa e chorava e perguntava a Deus: Senhor, como é isso? Agora que eu caminho com o Senhor, as portas se fecharam, mas era preciso, porque aquela situação foi necessária para que Deus me lapidasse acerca de coisas que eu era refém e eu achava que elas eram a suficiência para mim. E Ele me mostrou que o suficiente para mim era Ele. Até que um dia eu fui procurar uma forma de capinar uma calçada para comprar o leite de Lucas. Minha moto na reserva. E eu disse: meu Deus, eu tenho que procurar, nem que seja uma fossa para esgotar. E saí destino ao centro da cidade. Encontrei uma senhora com uma criança num sol. E minha moto na reserva, ela estava movida naquele dia. Eram forças alienígenas, como diz João Carlos. E eu perguntei: senhora, não me leve a mal. Eu sei que o meu transporte não é o mais adequado, mas a senhora aceitaria uma carona? Eu não sabia nem para onde ela estava indo. E ela respondeu: eu não tenho como lhe pagar. Eu falei: não precisa. Olha, que ousadia. E botei ela na garupa com essa criança e fui levando pelas ruas menos movimentadas, até que cheguei ao bairro João 23. E deixando ela, um outro rapaz saiu e disse: agora você vai levar ela até a chácara Bougainville. Ela vai cozinhar em uma festa e o senhor leva ela. Aí eu falei: mas eu não posso ir não.
Aí ele disse, vai que eu vou lhe pagar. E ele me deu o valor de R$20 naquela época. R$20 hoje numa corrida de moto já é absurdo. Imagine naquela época. E eu abasteci minha moto, comprei cereais, leite, e cheguei em casa chorando. Mas era de alegria. Porque Deus, Ele é muito fiel a quem deposita o seu coração nele. E eu posso falar isso porque eu vivi isso. Mas eu não vivi isso porque eu sou especial, não. Especial é todo aquele que coloca o seu coração em confiança no Senhor. E que se despoja de toda a suficiência. Igual esse blazer aqui que eu já estou para tirar ele. Mas é como se tirasse isso. E você se jogasse nas mãos de Deus dizendo assim, Senhor, eu quero confiar em Ti. Eu preciso confiar no Senhor. E o texto no verso 6 diz que, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, esta mulher, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Você já pensou compartilhar algo que é importante para você ficar vivo? Necessário? Porque nós temos necessidades físicas, mas Jesus nos ensina sobre o quão importante são as coisas relacionadas ao espiritual. Nós nos alimentamos, almoçamos, tomamos café, jantamos, comemos um lanchinho, uma coisinha ou outra no meio do dia, mas talvez a gente não trate as coisas espirituais, leitura da palavra, oração e entre outros, com a mesma seriedade, com o mesmo desejo. Então o Senhor Jesus, Ele faz uma severa observação sobre como nós temos dedicado as nossas vidas e os nossos bens a Ele. Quando eu falo bens, quando eu ouvi pela primeira vez a palavra dízimo, Deus falou muito sério no meu coração, dizendo assim, eu não quero o seu dinheiro não. Falei, e o Senhor quer o que? Somente a sua vida, só isso. Me diz onde está o teu tesouro, que eu logo direi onde está o quê? Teu coração. Se o seu coração está no Senhor, se o Senhor é a sua herança, é o seu bem maior, tudo que você tem é dele. Os seus filhos são dele, a sua esposa é dele, o seu pai é dele, a sua mãe é dele. Você não ama nada disso acima de Deus. Mas vamos para a segunda parte. O verso 5, ele diz o seguinte: falavam alguns a respeito do templo. Ele sai de uma ideia micro, que eram cada vida presente naquele ajuntamento, porque o gasofilácio fica na igreja. Você já viu o gasofilácio na padaria? Você já viu o gasofilácio na farmácia? Não, o gasofilácio fica no templo. Então aqui nós ainda estamos no mesmo contexto. Eles estavam na parte interna do templo, onde houve essa passagem, e agora eles estão na parte de fora. E algumas pessoas disseram, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado, enfeitado, bonito, de belas pedras e de dádivas. Aquele templo era, eu não sei se vocês conhecem, Igreja X, eu não vou dizer o nome, em João Pessoa. Ela é simplesmente maravilhosa de bonita. Só que estava acontecendo um probleminha lá. Os irmãos parece que esqueceram a epístola de Tiago, para não tratar as pessoas com acepção. Olha, você que chegou de terno, sente aqui nessa cadeira. Mas o senhor que chegou andrajoso, como diz no texto, sente ali aos pés de qualquer pessoa. Perdão. Eles parecem que não leram isso. E o meu amigo, o missionário Deison, ele estava no Canadá, e quando ele chegou no Brasil, foram me apresentar Deison. Gente, eu conheço o Deison desde criança. Deison jogou capoeira comigo no primeiro grupo de capoeira, chamado Abadá Capoeira. E Deison disse, há quantos anos eu conheço o Adriano? E ele foi pregar naquela igreja, sobre não fazer acepção de pessoas. Ele chegou vestido de mendigo, e as pessoas se afastaram dele. Até que o pastor chama o proletor da noite. E não é conveniente que o proletor venha pelo meio da igreja, correto? Primeiro que ele fica aqui, mas por questões particulares para o momento, Davidson veio no meio da igreja, como um tapa sem mão, na cara de uma igreja que estava distante do Deus da igreja e perto do Deus do mundo.
O texto é claro quando diz que como estavam ornados as belas e de belas pedras e dádivas. Eles olhavam para a aparência daquele templo, como se aquilo fosse o mais importante. Na verdade, meu irmão, o que é mais importante na casa de Deus está em cada um de nós. É na palavra, é como aquela igreja se porta e dedica as suas vidas ao Senhor. É muito mais importante do que o preço do microfone ao qual ela utiliza. É muito mais importante do que o tipo de piso que ela utiliza. A prioridade para Deus não são as coisas, mas as pessoas. E como existem muitos que encontram valores em coisas e desprezam pessoas. E eu me lembrei agora do meu sogro, quando ele disse que um homem comprou um veículo muito caro e o seu filho, uma criança, arranhou o veículo, e ele, quando chegou muito enraivado com aquilo, bateu tanto nas mãos da criança que ele perdeu os movimentos. E ele disse assim: papai, quando eu recuperar os meus movimentos, eu não mais risco o seu carro. Mas ele não mais recuperaria. E aquele pai chegou a fazer uma loucura em virtude do que ele tinha feito. O que é um carro perto de uma vida? Nós daríamos qualquer coisa para ver os nossos com saúde e diante de nós, correndo, pulando, pegando até. E isso é o que é mais importante. O verso de número 6, ele fecha essa passagem dizendo assim: que então disse Jesus: vocês estão vendo isso aqui? Essas construções esplêndidas, essas ricas construções, ao qual traz vislumbres aos olhos dos homens? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. A palavra nos fala como será ou como é a Jerusalém que nos aguarda. As ruas são de quê? De ouro. As paredes cravejadas de brilhante. Mas por que isso está escrito assim? Qual é a pedagogia que nos é passada? O que aqui tem muito valor, lá não vale nada. É desprezível. As pessoas que se encontram vislumbradas com grandeza, com luxo, estão fadadas e reféns de algo que definitivamente não agrada a Deus. Deus está buscando corações de pessoas que, por mais que eles possuam riqueza, eles se encontram diante de Deus como pobres, como carecedores da graça de Deus, que não pode e nunca será comprada por ninguém. Ele busca, sim, pessoas pobres de espírito. Quando eu falo pobre de espíritos, eu me refiro a pessoas que não encontram causa e razão em si mesmo, mas que se encontram dependentes de Deus. O texto não me mostra o que aconteceu depois com essa mulher, mostra? Mas eu tenho plena certeza de que desamparada ela não ficou. Porque a palavra nos diz que aquele que dá mesmo que um copo de água fria a um dos meus pequeninos, a um daqueles que vão em meu nome, tem algo reservado no céu, na glória, na Jerusalém celestial, no porvir. Meus irmãos, o nosso pai da fé, por nome de Abraão, ele dedicou a Deus, como por obediência, até mesmo ofertar o seu filho. Mas não era porque ele estava ali achando que com aquilo conseguiria algo, não. Era porque ele tinha tanta fé no Senhor, que ele acreditava que Deus era capaz sim de ressuscitá-lo. Isso é verdade. Porém Deus, ele é tanto aquele que providencia, como a própria oferta.
E quando Abraão chega, ele diz: Abraão, eis o cordeiro. O cordeiro foi dado por você. O cordeiro foi apresentado para quitar a dívida que era sua. Não tem razão nenhuma para você ainda encontrar-se preso a esse mundo. A palavra nos diz, ainda em Lucas, no capítulo de número 12, sobre que todas as coisas, elas serão reveladas. Do verso de número 2 e 3, no capítulo 12, diz assim: porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. O verso seguinte diz assim, o verso 2, perdão: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser manifesto, trazido à tona. Tudo o que façamos, quer seja em off, no nosso lar ou aqui, um dia vai ser colocado à prova. E se nós temos vivido uma vida de aparência, não se preocupe não, porque naquele dia, como está em Mateus no capítulo 7, alguns que se diziam até mensageiros do Evangelho, pregadores do Evangelho, que fizeram sinais, milagres, ouvirão do Senhor explicadamente: aparte-se de mim, vós que praticais iniquidade. Meu irmão, eu rogo a Deus que cada um daqueles que aqui estão presentes possa sim ser encontrado sem falta, mas não em si mesmo, mas sim no Senhor. Porque quem justificou você diante de Deus, na falta a qual foi por consequência da desobediência dos nossos pais, foi Cristo Jesus. Quando nós partirmos daqui, o que é que nós vamos levar? As minhas mãos podem mostrar, eu não levarei nada. Mas se você partiu daqui resguardado e guardado na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, pode aguardar confiante, porque você ouvirá simplesmente: venham, amado do meu Pai. Não troque as coisas corruptíveis, as coisas efêmeras, as coisas passageiras pelas coisas eternas. Cristo é a coisa mais preciosa de sua vida. Seja pobre como foi essa mulher, porque no reino do céu o rico é quem se despoja das riquezas da terra. Que Ele conceda, meu irmão, a cada um de vocês não apenas a oportunidade de ouvir, mas também o temor e a graça de obedecer e nessa palavra aportar o seu coração para a glória de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, a semana que vem, acredito que nosso pastor Juan deve estar conosco ainda para proferir os atos finais da participação mais direta, mas desde já externizamos nossa gratidão, porque Deus tem cuidado de nós, independente de quem tenha sido aquele que aqui está como mensageiro do Senhor. Rogo de modo sincero, meus irmãos, por a aplicação do Espírito Santo para com essa palavra na vida de vocês, e que seja esse ano de 2025, que logo se encerra, de modo a datas, né? Um ano de muita riqueza em aprendizado, e que 2026 seja um ano em que vocês possam desfrutar de tudo que foi aprendido nesse ano, para a glória de Deus e em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.